amigos e irmãos, graça e paz a todos vocês, sejam muito bem-vindos ao canal Histórias da Bíblia no Contexto da Vida. E hoje nós vamos contar uma nova história para você, uma história que vai ser dividida em algumas etapas, porque é uma história longa e não podemos descer todos os detalhes dela em um vídeo apenas como esse daqui. Então nós vamos dividir essa história em 3 etapas. Nós vamos falar sobre a história de Davi, uma linda história bíblica que contém muitos ensinamentos para nós. Antes, porém, de entrarmos na história, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora mesmo, já clica em inscrever-se, já clica no sininho também e seja avisado, né? Dessa maneira, se você fizer isso, toda vez que eu colocar um vídeo no canal, você vai ser avisado e não vai perder o conteúdo. Já fez isso? Ótimo. E também compartilha com os amigos, né? Fale para as pessoas sobre esse canal, de modo que todos possam acompanhar e serem abençoados com essas histórias aqui que contamos toda semana. Bem, hoje a história está em 1 Samuel capítulo 16, se você tem uma Bíblia na sua casa, pode acompanhar. Está lá em 1 Samuel capítulo 16, é o início da história de Davi. Ali nós vamos saber como que Davi se tornou um rei. Por mais de 300 anos, o povo de Israel foi dirigido por juízes. Depois do período de juízes, iniciou o período da monarquia. E o primeiro rei de Israel foi o rei Saul. Reinou por 40 anos e depois que ele terminou seu reinado, foi reprovado como rei. Então entra em cena o grande e o famoso rei Davi. E como que se deu essa chamada, né? O profeta Samuel recebeu de Deus uma ordem para ir à casa de Jessé, a fim de que lá fosse ungido alguém como rei. Então Deus falou para Samuel: pega o óleo, vai até a casa de Jessé e lá tem uma pessoa que eu vou ungir como rei, que é segundo meu coração. Samuel foi à casa de Jessé, chegando lá apareceu os filhos dele, né? Apareceu primeiro Eliabe. Samuel quis ungir Eliabe como rei porque Eliabe tinha perfil, tinha características, parecia ser um rei. Mas Deus disse: não é Eliabe, então não se precipite, porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Foi isso que Deus disse para Samuel. Então Samuel obedeceu. Depois veio o Abinadab, né, o outro filho de Jessé, que também não era ele, e na sequência veio Samá. Não era nenhum dos 3, e assim passaram 7 filhos de Jessé, e nenhum dos 7 era o escolhido. Então Samuel perguntou para Jessé: tem mais algum filho? Ele disse: tem mais um menor, está lá no campo. Aí Samuel falou: então chama ele aqui, porque preciso ver esse menino. Chamaram Davi. Quando Davi apareceu, um garotinho, aproximadamente uns 15 anos de idade. Diz o texto que gentil aspecto, um menino bonito e ruivo. E quando ele apareceu no meio de todo mundo, Deus falou para Samuel: esse é o garoto que você vai ungir como rei de Israel. Então Samuel ungiu ele a rei, e naquele momento o Espírito se apoderou de Davi, e Davi se tornou uma outra pessoa. O que nós aprendemos com isso? Primeiro, que Deus faz escolhas de figuras políticas, homens que vão exercer funções importantes na política nacional. Eles são escolhidos por Deus. Não é todos que são escolhidos, mas entendemos pelo texto que algumas pessoas Deus escolhe para exercer influência política e ter uma autoridade política. No caso de Davi, Deus escolheu Davi para ser um rei sobre Israel. Segundo ponto, nós nascemos com um propósito específico. Davi nasceu para ser um grande rei, um grande líder. Você também nasceu para se tornar uma grande pessoa sobre a terra. Você tem um chamado dentro de você. Uma vez, gente, que ninguém nasce sem propósito. Tudo que você vê à volta tem um propósito. Ninguém nasce sem propósito. Tudo tem um porquê, tem a razão. Então você também nasceu com um grande propósito e esse propósito deverá ser cumprido. Terceiro ponto que eu quero destacar: Samuel foi até a casa de Davi a fim de ungí-lo como rei. Isso significa que Deus vai colocar pessoas no nosso caminho para nos levar até o nosso propósito. Sempre Deus vai colocar pessoas para nos levar até o propósito que nascemos para cumprir. No caso, Samuel foi a pessoa que Deus usou para ungir Davi a rei, e assim ele cumpriu o seu papel. Nesse momento, ele esteve até a casa de Jessé. Davi estava lá no campo, escondido. Mesmo quando as pessoas parecem não ter nenhum significado, né? Nenhuma significância para ninguém, às vezes se sente
incapaz, incompetente, se sente o menor, se sente lá o mais inútil. E engana. É onde as pessoas se enganam muito. Às vezes as pessoas que não aparecem tanto, não têm tanta personalidade assim visível, não significa que essas pessoas não têm um grande propósito. Geralmente, a aparência sempre engana. Quem diria que Davi se tornaria um grande rei? Pois é, Samuel achou que fosse Eliabe, mas não era, era Davi. Talvez nem mesmo você entende que tem um grande propósito para cumprir, e você tem. E Deus vai colocar pessoas no seu caminho, e você vai entender o que você nasceu para fazer. Ponha isso na sua cabeça, guarde o que eu estou te dizendo, que depois você vai se lembrar desse vídeo que você está assistindo. Alguém vai entrar no seu caminho, Deus vai conduzir pessoas para colocar você onde você tem que estar. Não se preocupe, mesmo que você esteja isolado, num lugar distante, ninguém te vê, ninguém fala contigo, parece que você é invisível. Mas o seu dia vai chegar, e quando chegar o seu dia, você vai se lembrar desse vídeo. Deus vai pôr pessoas no seu caminho e você vai se deparar com o seu chamado. Foi assim que aconteceu com Davi, estava no campo, apareceu ali, então Samuel impôs as mãos sobre ele, derramou óleo e ungiu como rei de Israel. A partir daquele momento, Davi ficou cheio do Espírito Santo e teve uma vida diferente, uma vida diferenciada. Meus queridos, minha querida que me assiste agora, amigos, irmãos em Cristo, todos nós temos uma razão de estar vivo. Todos nós existimos por algum propósito. Deus cuidará dos detalhes para nos colocar diante do nosso propósito. E Ele vai nos capacitar. Não por acaso o Espírito é poderoso de Davi, porque ele haveria de enfrentar um gigante, haveria de enfrentar urso e leão. Quando nós temos um grande desafio para a vida, então Deus nos prepara antes para esse desafio. Portanto, Deus está de olho em vocês, de olho em nós, Ele nos acompanha, Ele está nos assistindo. Portanto, essa história de Davi já mostra que o início dele teve primeiro uma eleição de Deus, uma escolha específica, teve a participação de um homem, uma situação específica. Deus olhou para uma família, usou pessoas para que levasse a unção a um homem e mostrasse para ele qual é o seu propósito. Eu encerro esse vídeo dizendo que tão logo, talvez seja tão logo, talvez demore um pouquinho, mas todos vocês que estão me assistindo agora, vai chegar o dia em que alguém vai aparecer na tua vida e vai mostrar para você o que você tem que fazer. Você vai descobrir o seu propósito e quando isso acontecer, você vai se tornar uma pessoa muito mais feliz do que você está sendo agora. Meu querido, não quero estender o vídeo, só quero deixar esta palavra para você. Existe algo especial para você cumprir e isso vai chegar. Você não escapa do seu propósito. Você nasceu para cumprir algo. Tem muitas pessoas que precisam do seu dom. Tem muita coisa que depende das suas habilidades. Deus te abençoe, forte abraço. Até o próximo vídeo. Se gostou, compartilha com um amigo, manda para um parente, manda para alguém e deixa Deus te usar. E eu tenho certeza que muita gente vai ser abençoado. Graça e paz. Deus te abençoe.